Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo Futuro em Curso. Estamos aqui com mais um episódio, Futuro do Dinheiro. Nós temos hoje um grande palestrante, o querido Diego Soares. Tudo bem, Diego? Prazer, Dudu. Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, vocês devem ter notado, o cenário está diferente, tivemos algumas intercorrências, mas nada que vai impedir o nosso podcast. Diego, deixa eu perguntar para você, fala um pouquinho da sua história, sua trajetória aqui de trabalho. Bem, meu nome é Diego, prazer a todos. Hoje eu sou contador formado, tenho 18 anos trabalhando na área, tenho 6 pós-graduações, atuo hoje tanto no mercado contábil quanto no mercado de finanças. Atuo diretamente no sistema de contas a pagar, trabalhando na tesouraria, trabalho com BPO financeiro e toda a parte contábil, tanto da auditoria ao básico de abertura de empresa. Perfeito. E a família? Eu sou pai de 2 lindos bebezinhos, meus galegos. Tenho um de 4 e um de 2 anos, o Daniel e o Felipe. Sou casado, vai fazer 14 anos esse ano. Tenho uma família que hoje é minha base, é meu incentivo. Hoje eu posso dizer que eu vivo por e para eles. Então tudo é por eles hoje. Perfeito. Nada mais importante do que a família, né? Nada mais. E esse futuro, né, que a gente tanto fala, é construído para eles. Pois é, né? O Futuro em Curso é para essa próxima galera. Mas, Diego, deixa eu te perguntar, como é que você define o dinheiro pra gente? Hoje, o dinheiro tem se moldado cada vez mais. Mas se a gente trouxer lá dos princípios básicos, o dinheiro, ele só foi mudando a sua forma, né? Hoje nós temos o dinheiro em espécie, em papel, mas lá atrás a forma de dinheiro era tratada com ouro, com troca, com objetos. Então, essa denominação de dinheiro hoje passou só por essa transformação. A gente tem hoje o dinheiro em cédula, o dinheiro em espécie, como uma forma de troca. Cada tipo de cédula tem um valor, tem um tipo de mercado, uma valorização, mas é só uma transformação do objeto de câmbio. Câmbio que a gente fala é um objeto de troca. Sim. Perfeito. E você acha que essa definição pode acabar mudando no futuro? Claro, com certeza. Como eu falei que vem tendo a evolução, hoje com a digitalização, o dinheiro digital está cada vez mais forte. Hoje é muito difícil você ter pessoas com dinheiro em espécie na mão. Hoje você tem tudo no celular, carteira digital ou o próprio cartão, que também está perdendo um pouco do seu mercado, que também você consegue colocar hoje em carteira digital. Então só mudou a forma. Hoje essa forma de pagamento, você tem muitas pessoas antigas que ainda trazem esse costume de guardar dinheiro em casa, de ter dinheiro na carteira. Então você está tendo essa mudança, essa transformação da troca. Perfeito. E você acha que essa digitalização do dinheiro vai acabar afetando muito esse dinheiro em espécie, né? Essas cédulas? Você acha que elas vão acabar sumindo daqui a 10, 20 anos? Eu acredito que sim. Está cada vez mais escasso esse papel moeda, né? Então, cada vez menos é provável que a gente tenha dinheiro em espécie. Perfeito. Guardado. E esteja tudo digital hoje, guardado em bancos, em carteira digital, seja de investimento ou não. Perfeito. E eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Você acha que essa digitalização do dinheiro é um processo assim seguro? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que ainda tem aquela preocupação do dinheiro no colchão e o governo vai pegar meu dinheiro e vai levar embora. Não, eu acho que nós temos a segurança da parte digital. Você consegue ter um controle maior, até para o governo. Isso é mais tranquilo, porque ele consegue ter uma noção maior do dinheiro que está em circulação. Porque hoje a gente sabe que tem dinheiro perdido, dinheiro guardado que ninguém nunca declarou. Então, hoje com a digitalização, até o governo tem um controle maior desse dinheiro guardado. Entendi. E você acha que... Não, vou reformular minha pergunta um pouquinho. A gente, nessa digitalização, apareceram muitas coisas, quanto real digital, tanto quanto criptomoedas. E você acha que essas moedas digitais,
elas, principalmente as cripto, elas têm um papel assim crucial nesse novo sistema que está aparecendo? Não, com certeza. Hoje a gente tem o grande, principal, assim, o maior hoje do Bitcoin. Hoje eu tenho o Bitcoin como dólar. O Bitcoin hoje, ele dita o valor das outras moedas. O Bitcoin sobe, todo mundo sobe junto. Temos hoje o BNB, a Ethereum, que também acompanham muito o crescimento dela. Se ela cai, todo mundo cai. É igual o dólar. O dólar está em alta, está tudo muito difícil de comercialização, de compra. É basicamente um parâmetro que dá para a gente usar e ter como ideia, para poder abordar até essa conversa com outras pessoas, para quando você quer ditar um exemplo, é um bom modo de abordar. Perfeito. E você acha que essas moedas vão acabar substituindo, por exemplo, porque, como você mesmo disse, né, que o Bitcoin está ditando já, Bitcoin subiu, o resto subiu, Bitcoin desceu, o resto desceu. Você acha que alguma moeda digital vai acabar sobressaindo uma moeda de algum país, por exemplo? Acredito que sim, até pela internacionalização. Hoje em dia, essa troca, você precisa enviar um câmbio, tem toda uma autorização para trocar. Hoje, com a criptomoeda, você consegue ter um mercado internacional muito mais forte, muito mais fácil, você consegue transferir cripto muito mais tranquilo. É um mercado descentralizado do que a gente tem hoje. Hoje você consegue trabalhar com as criptos fora do que você tem por exemplo, você tem o seu investimento no banco, tem lá guardado, você não precisa mexer nele, você não precisa que o Banco Central tenha todo o acesso, você tem a sua carteira de cripto, você tem a sua movimentação em cripto, você consegue mandar dinheiro daqui para qualquer outro lugar do mundo, para qualquer outra carteira em questão de segundos. Então é tudo mais tranquilo. Essa descentralização hoje que a gente tem é um futuro que tem crescido cada vez mais e no futuro é isso que vai dominar, por conta da facilidade. Tanto as reservas, hoje a gente já escuta falar em reserva de Bitcoin, de guardar, igual a gente hoje tem as nossas reservas em real, em dólar. Perfeito. Você falou uma palavra interessante, descentralização. Explica um pouco pra gente desse termo. A parte da descentralização é o que foge dos bancos tradicionais. Hoje a gente tem o Banco Central como o pilar, que sustenta, que organiza, que vigia todo mundo. Quando a gente fala em criptomoeda, fala nesse dinheiro digital, a gente foge dele. Então essa criação foi para essa palavra mesmo, descentralizar. Hoje um poder que estava totalmente centralizado nesse órgão de poder tá em outros. Hoje o poder é seu. Hoje o que você tem na sua carteira é seu, você está guardado, você tem a sua chave. A gente vê até muito isso, as falas do 38ão, que ele fala de guardar esse dinheiro, desse dinheiro ser dele, de herança. É uma coisa que ele pode decidir para quem ele vai dar, de quem ele vai dar a chave, para quem que ele vai distribuir. É muito ter esse poder. Porque hoje, por exemplo, você tem uma família de 4 pessoas. Sumiu todo mundo. Você tem o dinheiro dele, você tem a herança, você tem os bancos, você tem aquela guerra da família. Hoje, se ele não quiser dar o dinheiro dele para ninguém, se ele não quiser dar os bitcoins dele para ninguém, ele leva com ele a chave, leva embora. Ele brinca que é um dinheiro que morre com ele. Então é mais ou menos isso. Entendi. E nessa questão, por exemplo, de chave que você já falou e de outras preocupações, você acha que com esse dinheiro digital que está aparecendo agora, ele traz tanto benefícios quanto riscos, né? Você acha que esses riscos eles podem sobrepor os benefícios? Não, acho que não. Quando a gente fala de dinheiro digital, a gente fica muito com medo, né, de ameaça cibernética, que é o que pode ter, e principalmente de vazamento de dados digitais. Que, vazei os seus dados, mas com o blockchain, você tem ali uma segurança muito maior, você tem, assim, hoje, para clonar um cartão, para clonar uma conta, tudo é muito mais fácil do que a parte digital. Hoje, para alguém entrar na sua carteira digital
E clonar isso é muito, muito mais difícil. Tem muito mais camadas hoje te protegendo do que nos tradicionais. Perfeito. Então, para quem já conhece aqui o canal, a gente sempre traz um joguinho. Eu gosto muito de joguinhos. A produção separou aqui pra gente, vou abrir pra você. Esse jogo, o nome dele é Cenário do Futuro. Certo. Ou seja, eu vou te dar uma situação hipotética. Vamos dizer que, por exemplo, é 2050 e tal coisa aconteceu. E aí você vai me falar sobre isso. Eu tenho algumas perguntas preparadas sobre esse cenário. Mas você pode ficar tranquilo, tá bom? Tá bom. Posso ler o cenário? Pode. Seguinte. É 2040 e o governo lançou uma moeda digital, tipo o real digital. E agora todas as transações são feitas somente pelo real digital. Certo. Certo. Por exemplo, vamos dizer que esse cenário aconteceu. O que você acha da privacidade disso? Então, se puder fazer tudo pelo real digital, mas ter a mesma segurança que hoje tem com as criptos, seria bom. Mas se puder tudo ser pelo real digital, mas for só um motivo para eles vigiarem mais a gente, igual eles tentam fazer todo ano, sai uma norma, sai um pedido que eles vão vigiar mais o Pix, que você não pode fazer Pix acima de 5 mil no mês, que o pessoal vai quebrar sua privacidade bancária. Se funcionar igual com as criptos hoje, é maravilhoso. Você consegue ter uma segurança, um respaldo muito maior. Agora, se for para quebrar essa camada de privacidade das moedas digitais, aí seria um cenário ruim, porque você já igualaria as criptos ao que é hoje. Com a única diferença que você não teria a moeda em espécie, seria digital. Perfeito. E ainda tem aquela possibilidade, né? Porque já aconteceu, né? Do dinheiro do pessoal todinho sumir da conta. Isso. Então, né? Ou acabar bloqueando e você não souber o que fazer. Não, a gente lembra muito bem, assim, eu não vou lembrar tão bem, você também não, mas lá em 93, 92, quando teve quando o Collor congelou as poupanças de todo mundo, foi uma loucura. Então, quando você quebra essas camadas, quebra o sigilo bancário do pessoal, você corre esse tipo de risco. Então, se isso fosse criado, seria para vigiar mais as pessoas, para ter mais acesso às informações e tudo. Saber quanto você tem, quanto você está guardando e quanto você juntou ali todos aqueles anos em que não era centralizado. Perfeito. Então você vê esse controle do governo, em sua maioria, como uma forma negativa? Ou... Para mim, a forma do governo é muito mais 60-40. A forma negativa mesmo, é mais 60%. Porque hoje o governo, ele dá com a mão e tira com outra. A gente vê hoje aí muita gente feliz com a parte do imposto de renda, que com até R$5.000 não será cobrado imposto de renda das pessoas. Mas aí o que passa disso tem uma tributação maior. O empresário hoje, que não está no Simples Nacional, tem uma tributação maior com a reforma tributária. Então, quando você pega para analisar o cenário global, para ele dar aquilo ali, é porque ele está tirando de outra parte, e outra parte maior do que aquilo que ele deu. Nunca vai ficar a balança igual. Sempre vai ficar um pouquinho maior para ele, 60-40. Perfeito, perfeito. E, por exemplo, no mundo agora, a gente consegue perceber bastante essa influência das grandes companhias no nosso próprio dinheiro. Eu queria saber mais de você, se você acha que essa influência e esse controle que eles têm sobre o mercado, sobre o que acontece no mundo, até mesmo sobre determinadas decisões governamentais, se você acha que isso é algo seguro e o que você tem percebido sobre isso? Você fala de grandes empresas, dos grandes empresários? Eu falo de empresas, por exemplo, aquela empresa de Wall Street. Tá, vamos dizer que as altas empresas hoje ela têm um grande poder de influência dentro, principalmente do mercado de ação. Hoje a gente tem empresários que, se eles falarem bem de uma ação, ela pode estar lá embaixo,
que elas sobem do nada, como elas podem cair. Então, a influência que tem hoje é justamente pelo poder digital. Hoje, de acordo com a força que você tem no mundo digital, baseada em seguidores, baseada em Twitter, baseada em Instagram, você consegue dimensionar o tamanho do mercado financeiro hoje. Seja para alta, seja para queda. Temos não só companhias, podemos citar personalidades. Hoje, por exemplo, se a gente tem um Cristiano Ronaldo falando bem de alguma empresa, pode ninguém nunca ter ouvido falar dessa empresa. Da noite pro dia, essa empresa pode virar uma magnata no serviço que ela estiver oferecendo. Simplesmente com uma palavra, com um post. Hoje o poder digital, tanto da imagem quanto da informação, é muito grande, muito maior do que já foi em qualquer momento. E eu acho que com isso o mundo tem muito a crescer digitalmente, seja por parte do dinheiro, seja por parte da publicidade, seja por parte do marketing. Perfeito. E pra gente fechar, eu tenho uma pergunta para você. Muitos jovens hoje, eles têm dúvidas sobre como gerenciar o dinheiro deles e aquele negócio todo que você já sabe como era, né? Você tem algum conselho, alguma dica para dar para eles? Então, acredito que hoje os jovens poderiam buscar, poderia até ser uma disciplina, seja ela obrigatória, seja ela facultativa, para alguns que se interessam participar. Mas hoje, quando você tem um jovem tendo um conhecimento muito maior do poder financeiro, você cria um adulto, você cria uma pessoa muito mais preparada para o futuro. Na maioria das vezes, o jovem, ele não sabe o poder do dinheiro. Então ele vai aprendendo, às vezes, com as duras lutas da vida, com o primeiro trabalho. O jovem não tem a cultura de investimento, não tem a cultura de saber guardar, de saber gastar. Para ele tem um dinheiro, ele tem um produto. Ele vai lá, compra e gasta. Mas e se ele guardar aquele dinheiro por X tempo, em vez de comprar, por exemplo, um produto no lançamento? Vou usar o exemplo do iPhone. Quero muito um iPhone no lançamento, mas daqui a 2 meses aquele iPhone vai estar 20% mais barato. Se você tem o dinheiro para comprar um iPhone e guarda ele por 2 meses, você vai ter mais dinheiro do que quando você recebeu ele para comprar, e quando você comprar ele, você vai comprar ele mais barato. Isso é poupar. Isso não chega nem a ser só investimento. A rentabilidade que ele vai te dar, a rentabilidade vai ser muito pouco dependendo daquilo que você investir, mas o quanto já vai te sobrar. Quando ele começa a ter esse conhecimento, a ter essa perspectiva, ele já começa a enxergar o mercado financeiro de outro modo. Ele já começa a ver o dinheiro com um poder diferente. Ele já pensa, opa, eu esperei só um pouco, tenho no momento e tenho mais dinheiro do que eu teria naquele momento da compra e comprei o produto mais em conta com a mesma qualidade. A educação financeira, a partir do momento que ela vem cedo, ela cria pessoas mais fortes, pessoas mais preparadas para o mercado. Porque quando você vem ali de uma maneira despreparada, o dinheiro vai entrar e vai sair, principalmente os primeiros salários que você recebe. Ele vai entrar, vai ser igual água em peneira. Não sobra nada ali dentro. E a partir do momento em que você tem uma ideia, que você já tem uma base sólida financeira, você já consegue começar a colher as pedrinhas ali dentro e construir muito melhor o seu futuro. Tem gente que já nasce com isso de berço, mas se a gente conseguir passar isso para essas pessoas que não têm essa perspectiva, o futuro vai ser muito, muito melhor, muito tranquilo. Acredito que principalmente mostrando para os jovens o poder da criptomoeda. Hoje, você pensar ali, eu vou comprar, que seja R$10, R$20 de cripto e vou deixando lá, e ele ter na cabeça dele que aquele valor não só está ali guardado, como pode crescer, como pode ter uma valorização, é muito importante. Perfeito. Tem algum conhecimento assim que você acha realmente necessário para os jovens hoje? Para esse futuro do dinheiro? E se tiver algum, onde você acha que eles podem encontrar? Olha, eu acho que
a gente tem que começar do básico. Ninguém nunca vai aprender tudo de uma hora para outra. Então, o jovem que hoje quer pensar no futuro, ele tem que pegar aqueles fundos mais simples, um CDB, e começar a saber o que é um CDB. O que o CDB me traz de bom? É só segurança? Ele tem uma rentabilidade maior? Porque hoje, se você perguntar para as pessoas, vou voltar para aquelas pessoas que guardam dinheiro, que têm dinheiro em casa guardado, eles vão falar muito de poupança. Hoje não, a gente tem hoje 1 milhão de investimentos, seja de alto risco, de baixo risco. Então você saber o básico disso já te prepara. Hoje eu recebo uma mesada e eu não gasto ela toda, guardo ela em casa. Opa, não, os próprios pais podem ajudar, vou criar uma conta digital. Hoje a conta digital tem 1 milhão de possibilidades. Antigamente, quando o banco digital surgiu, era praticamente um banco para você colocar dinheiro, gastar dinheiro, guardar dinheiro, gastar dinheiro. Você queria ter um investimento, você tinha que ter um banco físico e tudo mais. Hoje não, hoje o banco digital é completo. E você consegue criar uma área Kids, você consegue ter uma parte de investimento que você dá acesso livre ou parcial para o seu filho e já começa dali os primeiros ensinamentos. Eu falei da escola, mas não precisa ser em escola. O primeiro ensinamento pode vir de casa, pode ser do pai mostrando para o filho o quanto guardar. Seja guardando num cofrinho, seja guardando num cofrinho digital. Qual a diferença hoje do cofrinho normal para o cofrinho digital? Antigamente você ia botando as moedas, guardava, um dia abria, tinha X valor. Hoje no banco digital você vai guardando, vai guardando, vai guardando, o dia que você abrir tem X valor mais rentabilidade. Pois é. E esse conhecimento, né, gente, ele é algo que agrega muito para nossa vida, porque como é que fala, gente? Assim, o futuro do dinheiro, ele tá aí, né? Porque, na verdade, o futuro, ele é uma extensão do que já está acontecendo no nosso presente. Então, a gente tem que sempre se atentar a essa mudança. Por isso que eu chamei o grande Diego aqui, né? Então, muito obrigado pela participação no podcast hoje. Nós, com certeza, aprendemos muito com o seu conhecimento, viu? Por nada, é um prazer participar. Sempre que precisar, pode contar com a minha participação. E você, fique ligado. Até a próxima. Obrigado.